No instante em que pisei no tribunal, senti o riso abafado de minha mãe. Era um som discreto, mas cheio de uma crueldade gelada, como se ela tivesse esperado a vida inteira por aquele meu momento de humilhação. Meu pai, por sua vez, apenas balançou a cabeça, o desprezo já estampado no rosto, como se estivesse envergonhado de me chamar de filha. Daisy Vance. Esse era o nome que eles ensinavam às pessoas a sussurrar quando falavam de decepção, de desgraça. Por muito tempo, eu acreditei neles. Permiti que as palavras deles me enterrassem viva. Mas não hoje. Porque hoje, eles estavam prestes a descobrir exatamente no que a filha que haviam esquecido se transformará. O tribunal cheirava a mármore frio e papel, um ambiente estéril e carregado de julgamento. O ritmo dos meus saltos no chão de pedra não combinava com o caos que fervilhava em minhas veias. No banco da frente, minha mãe tentava segurar um riso que, mesmo assim, escapava, fino e cortante. Meu pai soltava o ar pelo nariz, lento e desapontado, como se já tivesse aceitado a vergonha de ser visto novamente ao meu lado. O juiz congelou no meio de um movimento, o malhete suspenso no ar. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes que ele se inclinasse para o escrivão. Eu não precisava ouvir o sussurro, mas ouvi: "Meu Deus, é ela?" A frase se espalhou pela sala como estática. Caminhei sem desviar o olhar. A cabeça virou. As conversas cessaram por um instante. Todo som se evaporou, exceto o zumbido tenso no meu peito. Cada passo reverberava nas paredes, medido e intencional. A pasta que eu segurava parecia incrivelmente pesada, 7 anos de silêncio embalados em papel. Encontrei os olhos dos meus pais tempo suficiente para ver a certeza vacilar por trás de suas expressões presunçosas. Eles achavam que já haviam vencido. Ao chegar à mesa, depositei a pasta suavemente, o som cortando o silêncio. Minha mãe se moveu, seu sorriso vacilando. Meu pai encarava o horizonte. O juiz ainda não havia falado. Eles acreditavam que eu estava ali para me defender. Eram incapazes de perceber que, na verdade, eles eram os réus. A luz refletiu na borda metálica da mesa, incidindo sobre os documentos que eu passara metade da vida reunindo. Deixei o silêncio se estender até doer. Então, levantei o queixo, a voz calma e firme. "Vamos começar", eu declarei. Minha mãe parou de rir. Do ponto de vista externo, éramos impecáveis, o retrato polido do sucesso americano. Victor Vance, meu pai, o patriarca eloquente de um dos maiores impérios imobiliários do Oregon. Lillian, sua esposa elegante, adorada em galas de caridade e fotografada por sua graça. E Marcos, o filho de ouro, o herdeiro que nunca errava. Por trás dessa fachada de vidro, a verdade tinha rachaduras que ninguém ousava enxergar. Eu trabalhei ao lado deles, gerenciando a empresa quando a saúde do meu pai começou a falhar. Cada número estava equilibrado, cada relatório, cristalino. Eu acreditava que disciplina e transparência poderiam salvar um legado construído sobre o orgulho. Eles chamavam isso de frieza. Em 2014, quando o mercado imobiliário quebrou, eu usei tudo o que tinha, quase $400 mil, para manter a Vance Status à tona e garantir que os funcionários recebessem seus salários. Pensei que salvá-lo significava salvar a nós. Eu estava errada. 3 meses depois, quando os lucros voltaram e a empresa se estabilizou, fui demitida. O motivo oficial: manipulação de registros financeiros. O motivo real: eu havia me tornado inconveniente. Naquela noite, durante o jantar, o lustre tremulava sobre a mesa, iluminando minha humilhação. Minha mãe fatiou seu bife com delicadeza, a voz tão suave quanto cruel: "Você nasceu para cuidar, não para comandar." Eu ri, baixo, porque a raiva teria provado que ela estava certa. Aquela foi a primeira vez que senti o sangue gelar em minhas veias. Saí de lá com nada além de uma pasta de extratos financeiros e a certeza de que um dia eles pagariam pela mentira que construíram. Eles pensaram que eu havia desaparecido. Eu estava apenas esperando que eles escrevessem sua própria sentença. 5 anos depois, no meu pequeno apartamento, encontrei um pacote pardo e simples na porta.
Sem remetente, sem endereço de retorno, apenas meu nome rabiscado no topo. Dentro, havia um envelope selado com cera desbotada. A caligrafia era inconfundível, a do meu avô. Apenas para os olhos dela. G. Vance. Meus dedos tremeram ao desdobrar os papéis. Cada página continha sua assinatura, cada linha clara, todos os bens, propriedades e ações eram deixados para mim. Não para Marcos. Para mim. Fiquei imóvel por um longo tempo. Quando meu avô morreu, o testamento lido no tribunal nomeou meu irmão como o único herdeiro. Eu havia acreditado naquilo. Eu lamentei mais a perda da fé dele em mim do que a própria morte. Mas essa era a verdade que eles haviam enterrado. Meu telefone tocou, estridente e repentino. É Daisy Vance? Perguntou uma voz rouca. Meu nome é Simon Hart. Eu costumava trabalhar com o advogado do seu avô. As palavras ficaram presas na minha garganta. Ele desapareceu, Simon continuou. 15 anos atrás. Depois de se recusar a mudar o testamento do seu avô. Ele achou que o velho tinha escondido o verdadeiro em algum lugar. Talvez ele confiasse em você para encontrá-lo. Meu pulso martelava nos ouvidos. O mundo ao meu redor parecia inclinar. Isso não era mais traição. Era conspiração. Recoloquei o testamento no envelope e escrevi, com tinta firme, paciência é poder. Pela primeira vez, eu entendi. Os Vance não haviam apenas roubado de mim. Eles haviam cometido um crime, e eu estava farta de fingir que não via. Simon me encontrou em um café discreto, o tipo de lugar onde ninguém ficava tempo suficiente para notar dois estranhos trocando segredos. Ele deslizou um pequeno pendrive arranhado sobre a mesa. Isso veio das caixas de arquivo na Inland Thorne, ele disse. Encontrei em uma pilha marcada para trituração. Quando conectei, um tremor de estática preencheu os alto-falantes, seguido pela voz frágil e trêmula de um senhor. Victor e Vivian Vance me forçaram a mudar o herdeiro. Eu estava com medo deles, mas guardei o original até poder entregá-lo a Daisy. O barulho do café sumiu. O advogado sabia que eu voltaria um dia. A verdade estava à minha espera o tempo todo. Simon virou o laptop em minha direção, exibindo um testamento escaneado. A assinatura parece real, ele comentou. É porque é, eu respondi. Eles tiraram a assinatura do meu avô de um documento de 1997. É uma cópia antiga colada no testamento falso. Estudei os traços da tinta, trêmulos, mas familiares. Eles não haviam forjado o nome dele. Eles haviam reciclado sua honestidade. A raiva irrompeu, mas logo se transformou em clareza. Você pode falsificar uma assinatura, pensei, mas não a integridade. Em casa, vasculhei um armário antigo e encontrei extratos bancários da década de 90. Uma linha se destacava, correntistas, Henry Vance e Daisy Vance. Mas quando pesquisei os registros digitais do banco, meu nome havia sumido, apagado. Alguém com poder fez isso, Simon murmurou. Tirei capturas de tela, salvei-as em um drive criptografado e olhei para ele. E agora? Ele perguntou. Agora, eu disse, faremos isso do jeito certo. Sem barulho, sem sangue, apenas a verdade, fria e limpa. Meu café permaneceu intocado, já gelado quando saímos. 3 semanas depois, Simon e eu dirigimos para o sul, até Salem. O ar cheirava a chuva e madeira velha quando entramos no asilo. A senhora Palmer, ex-governanta do meu avô, estava sentada envolta em um cobertor, as mãos trêmulas, mas os olhos tão afiados quanto o vidro. Mostrei-lhe uma fotografia desbotada que ela havia me enviado anos atrás. Sua voz vacilou, mas não quebrou. O Sr. Henry assinou o testamento no escritório dele, no andar de cima. Eu estava lá. Tirei uma foto. Sua mãe estava bem atrás dele. Ela estendeu a mão para uma gaveta e tirou um álbum pesado, com as bordas gastas. Na última página estava a prova que eu não sabia que estava buscando. Meu avô, caneta na mão, o advogado ao lado, e minha mãe, Lillian, olhando diretamente para a câmera.
Eu não conseguia respirar. A senhora testemunharia, se fosse preciso? Se o tribunal pedir, ela respondeu suavemente. Mas, minha criança, eles destruíram todos os originais. Isso é tudo o que me resta. Na viagem de volta, o céu ficou cinza. A voz de Simon era quase um sussurro. Se ela ainda tem essa foto, eles virão atrás dela. Ele estava certo. Quando abri a porta do meu apartamento naquela noite, as gavetas estavam reviradas. Meu computador, esmagado. Tudo havia sumido, exceto por uma única folha de papel sobre minha mesa. Legado não é dado, é construído. Fiquei parada olhando a caligrafia sob a luz bruxuleante. Era uma frase do meu avô, aquela que ele usava sempre que eu duvidava de mim mesma. Talvez quem a deixou ali não tenha vindo me ameaçar, mas me lembrar pelo que eu estava lutando. Sentei-me, a exaustão pesada, mas uma resolução firme crescendo em seu lugar. Eles pensaram que eu era frágil por ter ficado em silêncio. O que nunca entenderam foi que o silêncio não é fraqueza, é sincronismo. E minha hora estava chegando. A mensagem de Marcos chegou tarde, dizendo que a família queria conversar uma última vez na casa do lago, onde meu avô me ensinou a remar. Eu sabia que não era um convite para a paz, era outra tentativa de controle. A casa brilhava sob a luz dourada das velas. Minha mãe, sentada como uma rainha em pérolas. Meu pai, impecável em seu terno escuro. Marcos, tomando vinho, fingindo confiança. Ele olhou para mim e disse: "Você ainda acha que é melhor do que a gente, não é?" Não respondi. Meus dedos roçaram o gravador escondido na minha jaqueta. Meu pai sorriu, fino como vidro. "Não precisamos continuar essa briga, Daisy. Assine isso e acabou." O papel sobre a mesa era uma renúncia de herança. Peguei a caneta, fingindo ponderar. Marcos riu. "Ela não precisa mais carregar a bagunça do papai. Ele já cuidou daquele velho advogado, não é, pai?" O silêncio ficou espesso. Minha mãe ofegou. Os olhos do meu pai brilharam em alarme. Mas era tarde demais. O gravador havia capturado tudo. Larguei a caneta. "Eu sei que ele não desapareceu de velhice", eu declarei, e me afastei, deixando o vinho e o pânico deles para trás. Naquela noite, Simon ligou, a voz baixa. Vitor Vance havia lhe oferecido dinheiro para esquecer o caso. Eu gravei, ele disse, e enviou o arquivo. A voz do meu pai: "Calma, nós só queremos proteger o nome da família. Você ganhará mais se esquecer isso." Eu o encaminhei para a promotora federal Sandra Castro. Ela respondeu: "Esperei 7 anos por isso, Daisy. Agora é a vez deles." Uma clareza fria me preencheu. Justiça não era mais um sonho, era um movimento. A chuva me seguiu de volta a Portland. As luzes borravam a estrada como lembranças. Desviei para o cemitério, o chão macio sob meus sapatos. A lápide do meu avô estava gasta, mas as palavras ainda lá: "Integridade constrói legado." Depositei orquídeas brancas sobre a pedra, sussurrando: "Não estou recuperando dinheiro. Estou recuperando a verdade." O vento levantou uma nota do meu bolso. Legado não é dado. É construído. A mesma frase deixada após o arrombamento do meu escritório. Finalmente, entendi, ela veio de Henry Thorne, o advogado que desapareceu, seu último aviso antes de o silenciarem. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da minha mãe. "Amanhã. Tente sorrir quando te condenarem." Eu respondi: "Você me ensinou o silêncio, mãe, mas não a usá-lo para mentir." De volta para casa, reuni as provas, o testamento, a fotografia, as gravações, o vídeo do suborno, e as coloquei em minha pasta de couro. Cada página era uma lâmina de verdade. Encontrei meu reflexo no espelho. Uma mulher destruída, outra reconstruída. "Amanhã", sussurrei, "eles pararão de rir." A chuva batia no vidro, constante como uma contagem regressiva para a justiça. O tribunal brilhava sob luzes brancas.
Câmeras disparavam lá fora, repórteres gritavam o nome Vance States como se já fosse um escândalo gravado na história. Entrei vestindo preto, o cabelo firmemente preso, o eco dos meus saltos cortando o barulho. Lá dentro, minha mãe estava sentada rigidamente, um sorriso afiado o suficiente para causar sangramento. O maxilar do meu pai, travado. Meu irmão, reclinado na cadeira, arrogante, calmo. O advogado deles olhou para mim e sorriu com desdém. Eles vão esmagá-la, senhora Vance. Olhei para ele uma única vez. Não estou aqui para esmagar ninguém, eu disse. Estou aqui pela verdade. O primeiro vídeo foi reproduzido, a voz de Marcos da Casa do Lago preenchendo a sala. Papai já cuidou daquele velho advogado, lembra? O ar estalou. Minha mãe levantou-se abruptamente, gritando, isso foi editado. O malhete do juiz bateu, exigindo silêncio. Em seguida, veio o segundo arquivo. A gravação de Simon. A voz do meu pai, calma, nós só queremos proteger o nome da família. Você ganhará mais se esquecer isso. A sala parou. As luzes das câmeras refletiam em seu rosto, suas mãos tremiam. Levantei-me e coloquei um envelope lacrado diante do juiz. A carta do meu avô foi lida em voz alta. Se ela estiver diante de vocês, é porque já carregou mais peso do que qualquer homem nesta família. O juiz baixou os olhos e então falou: este caso não é complicado. É criminal. O som atingiu a sala como um trovão. O advogado deles desabou. Meus pais, pálidos. Meu irmão, em silêncio. Soltei o ar devagar. Eles riram quando eu entrei. Não estavam rindo quando eu saí. Apenas a verdade. O julgamento se arrastou pela tarde. O tribunal estava pesado com o peso das horas e o zumbido da tensão sussurrada. A luz do sol deslizava pelas janelas altas, pintando raios dourados sobre a mesa de madeira onde os últimos papéis repousavam. O ar estava tão parado que parecia receoso de se mover. A voz do juiz Harrington finalmente quebrou o silêncio. Constante, calma, final. O tribunal reconhece o testamento original da senhora Daisy Vance. A Vance States e todos os bens relacionados devem ser devolvidos a ela. Os réus, Victor, Lilian e Marcos Vance, devem ser encaminhados ao promotor federal sob acusações de falsificação e obstrução da justiça. A sala explodiu. Flashes piscavam. Repórteres gritavam perguntas, suas palavras se misturando em um ruído branco. O soluço da minha mãe rompeu o ar. Meu pai olhava para baixo, os ombros cedendo sob o peso do seu próprio silêncio. Marcos inclinou-se para a frente, o rosto pálido, seu sussurro mal audível. Você venceu, Daisy, mas nós perdemos tudo. Eu me virei para ele, a voz baixa. Eu não peguei nada. Eu apenas devolvi o que eles destruíram. O malhete bateu uma última vez, um som mais parecido com libertação do que com julgamento. Recolhi meus arquivos lentamente, os mesmos que eles tentaram apagar, aqueles que superaram o orgulho deles. O juiz Harrington desceu do estrado. Seu rosto suavizou quando ele parou ao meu lado, colocando a mão no meu ombro. Seu avô estaria orgulhoso, ele disse. Encontrei o olhar dele, calma, firme. Ele já está. Por um instante, os anos se dobraram. O primeiro dia em que entrei em seu tribunal. O tremor em sua mão agora fazia sentido. Ele conhecia meu avô. Ele sabia o tipo de homem que ele era e a tempestade pela qual eu havia passado para chegar ali. O ciclo estava completo. No corredor, luzes de câmera brilhavam. Repórteres se aglomeraram, gritando meu nome. Senhora Vance, como é finalmente se vingar? Eu parei tempo suficiente para encontrar os olhos deles. A justiça não grita, eu disse, e me virei. A porta se fechou com um baque abafado. O barulho lá dentro desapareceu, substituído pelo zumbido tranquilo da cidade. A luz da tarde entrava pelo vidro como uma fita de misericórdia cortando o chão. Isso me lembrou do lago, do brilho do sol na água, do dia em que meu avô me disse que a verdade nunca afunda.
Ao sair, o ar tinha um gosto limpo. O tribunal atrás de mim não parecia mais um lugar de julgamento, mas de clareza. Eu simplesmente caminhei para frente, deixando o vento levantar a ponta do meu cabelo. O mundo finalmente estava silencioso. E naquele silêncio, senti algo que não sentia há anos. Paz, não triunfo. Paz. Voltei para a casa do lago em Crater Lake, o mesmo lugar onde tudo começou. Sentei-me na beira do cais de madeira, as tábuas rangendo suavemente. Tirei do bolso a velha carta do meu avô. Com o isqueiro prateado, acendi o papel e observei-o enrolar e enegrecer. O fogo tremulou contra meu rosto antes de eu soltá-lo ao vento. As cinzas se espalharam sobre o lago, levadas para o silêncio. Eles riram quando eu entrei, mas eu saí livre. Um ano depois, inaugurei a Fundação Vance para a Integridade e Governança, dedicada a defender aqueles injustamente acusados no serviço público. Não o fiz por glória. Fiz porque a justiça sem compaixão se torna crueldade. A imprensa chamou minha história de O Veredito Silencioso, e eu os deixei. Isso se encaixava no que era, uma verdade que não precisava gritar. Durante uma entrevista, o apresentador se inclinou e perguntou: "Você os perdoa?" Eu sorri. Não para a câmera, mas para mim mesma. Perdão não é deixá-los ir, eu disse. É permitir-me viver. Hoje, dou aulas na Escola de Direito de Portland, na mesma cidade onde minha família um dia dominou o horizonte. Em minha sala de aula, o pó de giz agarra-se aos meus dedos enquanto escrevo 2 linhas no quadro: Integridade constrói legado. Legado não é dado, é construído. Os alunos observam em silêncio, sem saber que as palavras vieram de um homem que acreditou em mim quando mais ninguém acreditou. Fecho os olhos, e pela primeira vez em anos, o silêncio não é vazio. É cheio, pacífico, perdoado. A história termina onde começou, ao lado do lago. Mas desta vez, não há medo, nem amargura, apenas a calma. O vento sussurra, a água se agita, e a luz continua a dançar na superfície, como se anunciasse o único veredito que importava: eu me permiti viver. Obrigada por ouvir a história da Daisy. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.